Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso Conselho de Notáveis, nossos queridos amigos, que durante toda a semana observaram tudo o que aconteceu, não só no Rio, no Brasil e no mundo, e vão conversar com a gente sobre os assuntos que fazem a diferença no nosso dia a dia. O economista Manuel Tedim, o publicitário Elísio Pires, o designer Marcelo Pereira, o também publicitário Lula Vieira e de volta, ele que faz uma falta danada, nosso Paulo Fraga, consultor, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E começamos com você, Paulão. E aí, o que marcou a sua semana que passou? Se ligou em quê? Eu tenho me mantido ligado com relação a essa questão da crise da Rússia com a Ucrânia, né, que envolve, de certa maneira, o mundo como um todo, e as implicações e o mar de mentiras, especialmente da parte da Rússia, né, e, paralelamente, as questões aqui de âmbito nacional como reflexo, né, como a gente tem a capacidade de administrar mal, interpretar e administrar mal as crises e as suas consequências, né? Lula Vieira, você se ligou em quê na semana que passou? Evidentemente, na situação da guerra e o medo que isso traz em tudo. Como um detalhe interessante, quer dizer, que de alguma forma eu comentei muito, foi que o impensável aconteceu. O Bolsonaro está se aproximando do Putin por causa da sua intenção de ter um submarino atômico. Então, como o apoio à informação sobre a energia atômica, ele se sente mais à vontade falando com os russos. Eu pensei que ia morrer antes disso. Cá entre nós, eu acho que ninguém é mais atômico do que o próprio Bolsonaro, né? Exatamente. Muito Mas no caso, ele é radioativo, né? Ele é radioativo. Radioativo e radiopassivo também. Também. Porque vai gostar assim de submarino, metralhadora, bazuca, né? Realmente. Porque o mundo dele é no submundo, né? Então, outras armas e materiais de duplo sentido, né? O que eles gastaram já de dinheiro nesse projeto de submarinos é inacreditável. E as pessoas ficam ligadas na Lei Rouanet. É muito engraçado. Ele atômico e eu atônito aqui, né? Eu acho que ele vai usar o submarino para invadir o Paraguai. É uma boa estratégia. Elísio Pires. Sobe o Rio Paraná. Rio Paraná. Sobe o Rio Paraná. Elísio Pires se ligou em que na semana que passou? É impossível não ficar ligado nessa guerra da Ucrânia. Só que tem um aspecto positivo que eu queria ressaltar aqui da guerra na Ucrânia. Nascimento de uma oposição fortíssima dentro da Rússia. Vou dar dois exemplos. Primeiro, a primeira bailarina do Bolshoi, a Olga Smirnova, não é Smirnov, não, é Smirnova. A Olga Smirnova abandonou o lugar de primeira bailarina e mudou-se para a Holanda, em protesto contra essa invasão da Ucrânia. E o segundo, que eu acho muito relevante também, é o caso da jornalista Marina Ovsyannikova, que trabalhava num jornal importantíssimo, que invade um jornal. O Tedim já fez um gesto aí. Espetacular. Placa de protesto ao vivo. E olha, uma coisa mais positiva é o seguinte, que no primeiro momento todo mundo achou que ela ia ser condenada à prisão, alguma coisa e tal. Na realidade, foi 15 mariolas e saiu. 30 mil rublos. 30 mil rublos, ela foi multada. Isso corresponde a mais ou menos 1.400 e poucos reais. Na realidade, eu acho que são duas coisas muito relevantes, né, esse movimento na Rússia. Já prenderam centenas de pessoas, né, estão fazendo uma crise. O Putin diz que a Rússia precisa de se purificar dos traidores. Os traidores são aqueles que são contra essa guerra. Então, eu acho que esse momento é uma coisa muito importante que está acontecendo lá. Quem sabe esse Putin não cai? Quem sabe? Ele disse que ia cuspir traidores como moscas mortas. Né? É isso. Que poesia, que poesia. Isso é lindo. É o neto do Tolstói, é o bisneto do Tolstói. É o Putin Mayakovsky. Putin Mayakovsky. Oh, meu Deus. Manuel, aproveita, deixa. Se ligou em que na semana que passou? Eu tô que nem o
o Paulo, é uma mistura entre a guerra e suas atrocidades, mas essas consequências muito claras para o Brasil, né? E para o mundo, na verdade, o Brasil em particular. Mas está começando a voltar essa história da necessidade de fazer substituição das importações, menos comércio internacional. E se Mas de globalização, né? Um caminho contrário, né? É, exatamente, uma freada na globalização. Mas se você olhar para a sociedade do mundo, se você olhar para o mapa social do mundo, a globalização fez um bem enorme, diminuiu a pobreza na China, na Índia, na África. É verdade que aumentou a desigualdade um pouco menos nos Estados Unidos, bastante, apesar de ser um nível menor, mas aumentou, foi mais óbvio na Europa Ocidental. Mas a verdade é que a globalização distribuiu renda entre países. Não intra-países, aí depende. Aí depende se você era um país rico, piorou. Se você era um país pobre, melhorou. Então, ir contra a globalização é um desastre. É um desastre absoluto. E essa coisa do petróleo aqui, com essas maluquices que estão propondo de tabelar preço, segurar preço da Petrobras, realmente é uma depressão, uma volta a um passado que a gente já viu que não funciona, né? Desculpe só um instantinho esse ponto que o Manuel nos trouxe do preço do petróleo. O que me chama a atenção é a volatilidade, né? O troço ele vai a $130, em 2 minutos ele vem a $100. Baixou de 100 não agora, é uma tendência, é uma manipulação. E até onde eu me lembro, eu não sei se eu estou equivocado, é porque tudo isso é consequência de uma oferta controlada, não é uma dinâmica entre oferta e procura, é porque a oferta é controlada pela OPEP e pelos grandes produtores, né? Isso é absolutamente correto que você falou. Tem alguns detalhes. A OPEP é super importante, mas não é mais tão importante quanto era. Os Estados Unidos hoje importa muito pouco, quer dizer, pode até importar uma quantidade, mas percentualmente importa muito pouco petróleo. Vai importar da Venezuela agora. Não, ele quer aumentar a importação da Venezuela para equilibrar o mundo, sabe? É uma questão de equilibrar o mundo. E também para não poluir demais os Estados Unidos, porque se ele abre a torneira e permite fazer o fracking, o shale oil e tal, aquilo ali sobra petróleo nos Estados Unidos, é uma coisa. Mas momento de guerra é momento de especulação, né? Sempre foi. Não tem novidade nenhuma, né, Paulo? É assim há milênios. Então, na hora da guerra, você tenta aumentar a brasa para o teu peixe. O que está fazendo essas flutuações é a Europa vai fechar mesmo a torneira de Moscou, não sei se vai, não pode fazer de uma hora para outra, como é que vai ser isso? A Arábia Saudita e os Estados Árabes Unidos já toparam produzir mais. E lá é muito rápida a resposta da produção deles. A crise de preço do petróleo, a guerra tem um componente agora mais recente que é importante, tá? Mas o que estava afetando antes da guerra foi um desalinhamento da cadeia logística do petróleo e a dissintonia entre demanda e oferta, que obviamente os produtores se aproveitaram disso. Mas faltou navios estavam nos lugares errados, faltou gente nos portos, quer dizer, teve um desarranjo resultado da pandemia que não é nada pequeno. Então juntou o melhor dos mundos para os produtores e para os especuladores, né? Um desalinhamento, excesso de demanda, que também a volta foi rápida, e a guerra. Mas você já viu que o Irã já está em conversa, né? Daqui a pouco vão liberar a exportação de petróleo iraniano. Os Estados Unidos mandou os caras, já liberaram 2 britânicos que estavam presos lá. O Biden mandou uns caras para Venezuela, liberaram 2 prisioneiros
americanos na Venezuela e abrindo a conversa disso. Quer dizer, cara, o mercado se impõe, a necessidade é que faz o mundo. Né? E os donos do petróleo, mais uma vez, tirando proveito disso e ganhando uma bela grana. Então, lembrando que os maiores produtores, fora os Estados Unidos, na verdade, e a Noruega, que tem um certo tamanho, mas na ordem global, muito rico por causa de petróleo e gás, mas na ordem global o tamanho é relativo. Todos os grandes produtores de petróleo estão na mão de autocracias, né? Quer dizer, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, a Rússia, Venezuela, quer dizer... Essa história que quando você tem um recurso natural muito, muito valioso, que resolve o problema, ou tende a resolver o problema do país, você gera todas as oportunidades para as autocracias, né? E nós temos o nióbio, tá aí o presidente que todo dia fala nisso. Você sabe qual é a sorte do nosso grafeno também. Mas o nosso nióbio é que é da CBMM, que é dos Moreira Salles, né? Então, que é uma família decente, né? Os caras são ótimos. Mas nós vamos acabar com essa farra deles todos, com o nosso nióbio. Mas isso. Ô, Lula, os Moreira Salles precisam dessa grana, velho. Coitado. Vão fazer só com o Itaú. Só com o Itaú, como é que eles vão sobreviver? Exatamente. Se a nossa elite fosse 10% do que é a família Moreira Salles, esse país eu tô brincando seria diferente. Mas o cineasta é um pedaço pequeno. O João Moreira Salles tem um trabalho com promoção da ciência e educação de ciências exatas, que é um negócio espetacular. Deixa eu até completar, são de uma simplicidade de quem não sabe o que está fazendo. Simplicidade e pelo jeito, carinho com quem vive. Não, e pelo jeito eles fazem patrocínio de economistas e radialistas. Sim. Aliás, a gente tem que passar lá para assinarem um contrato, porque até agora a gente não viu um. Cara, eu ainda não... Eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz em 2003, quando a Maria da Conceição Tavares acusou o Yates de ser um agente do Consenso de Washington que tinha recebido milhões em financiamento do Banco Mundial. É uma pena que é mentira, né, cara? Tudo que eu queria era verdade. Você e o seu parceiro na época. Eu e o André, claro. André, Grande André. Dá o sobrenome aí, Manuel. André Urânio, grande figura. Importante figura no meu meio, principal. Marcelo Pereira, e você? Se ligou em que na semana que passou? Bom, obviamente, a guerra da Ucrânia e tal, né? Consumidor aqui obsessivo de notícias, entrevistas e análises e breaking news, mas uma coisa que tem me chamado a atenção também é que o bolsonarismo aí, na falta de assunto na eleição e na falta de mostrar, né, já está recorrendo à pauta de costumes, né, como sempre, né, inventando fatos aí. Essa última história do filme do Danilo Gentili, né, que eles desenterraram um filme de 2000. Não, é do Porchat, Fábio Porchat. Não, o filme do Danilo Gentili que tem uma cena com o Fábio Porchat. Com o Fábio Porchat. Com o Fábio Porchat. Que eles dizendo que não, isso aí é pedofilia e é incitação, enfim, uma bobajada completa, né? As mesmas pessoas, os mesmos caras que acharam incrível o filme na época, porque era um filme que não era politicamente correto, era um filme um grosseiro, na verdade, né? Mas porque não era politicamente correto, agora eu nunca ri tanto na vida, né? Os Carlos Bolsonaros e pastores aí da vida falaram isso, e agora alguém começou a desenterrar isso aí para ter algum assunto, algo do que falar e aproveitar politicamente, né? É uma coisa patética. Acho que a gente vai ver isso aí a roda. O terrível é que agora a falta de escrúpulos, aquela que o Passarinho, o nosso ministro, já dizia, as favas, os escrúpulos, está começando a aflorar. Vai ser uma guerra sem nenhum tipo de
de ética. Dos dois lados vão inventar as mais absurdas mentiras. E o que é pior, o fanático, o seguidor, não tem a menor pretensão em estabelecer a verdade. As mentiras, as fake news são muito maiores, mais deletérias, piores de serem ouvidas e disseminadas. Isso mostra um pouco assim, a lógica das redes sociais, né? Mais do que nunca antes. Você não tem compromisso com a verdade. Não. Né? Você sabe, às vezes, que não é verdade, mas você vai replicar aquilo ali porque é do interesse de alguma do lado que você está ou de alguma ideia que você apoia, mesmo você, o cara sabendo, é mentira, você vê, você mostra lá e tal, e o cara continua apoiando aquilo. É muito louco isso, né? E aquela história que a mentira vai a jato e o desmentido vem a cavalo é absolutamente verdade. Você dissemina uma notícia falsa, depois de alguns... O ruim ele tem muito mais reverberação do que o bom, né? Alguns dias depois se prova que é mentira, mas daí é tão pouco repetido, quer dizer, fica aquela dúvida na cabeça das pessoas. E daí... a mentira vai na esquadrilha da fumaça e a verdade vem de mula, né? Isso. Devagar. Exatamente. O que a gente vai ver na telinha ou na telona, seu Marcelo Pereira? Olha, eu estou tão obcecado pela Ucrânia que a última coisa que eu assisti aqui foi no YouTube Entrevistas com Putin. Opa! Do Oliver Stone, que é uma pessoa, que é um cineasta que eu não curto, né? É um cara que eu acho assim, várias questões, mas é interessante. Foi o quê? Foi uns 4 anos atrás as entrevistas, né? Em 4 partes, deve ser umas 3 horas de entrevista ou 4. Mas é interessante você ver nas entrelinhas. É óbvio que o Kyle Putin é um macaco velhíssimo, né? Mas é muito interessante assim, ver o que ele falava naquela época, o que ele acha e tal, e rebater com hoje, né? O que tá Marcelo, pegando teu comentário, tem um que é muito interessante, que tem a ver com o que o Marcelo está falando, que é Na Sombra de Stalin. Não sei se vocês viram. Paul, I need your help arranging an interview with Stalin. Garrett, I've been trying to reach you. Go see Walter Duranty at the New York Times. Listen, I really need to talk to you. I found something big. You can break the story wide open. Admirável. Sim. Porque tá... Filme lindo. Reflete essa realidade que a gente vive hoje e traz um pouco do entendimento do que se passa e o que se passou de 1930 e poucos para cá, porque o filme retrata um período da Ucrânia, na época de Stalin e antes da Segunda Guerra, né, que já estava naquele momento... Com interesse político. Pode ter, é bem lembrado. Exatamente. Bem lembrado, né, porque a mídia era toda pró... Queria acreditar na União Soviética, né? Achava que era um farol. Não, olha só. E era a grande mídia, o New York Times, a mídia internacional, a informação, né? Particularmente, jornais ingleses e o New York Times tinha coisa do interesse do Reino Unido e dos Estados Unidos de reabrir o mercado russo aos produtos ingleses e americanos. Então, não interessava, naquele momento, abrir as desgraças, o tratamento absurdo que a Rússia dava à Ucrânia, né? Quer dizer, essa coisa da irmandade russa com a Ucrânia é uma piada de mau gosto, né? Há séculos, né? Não, a única coisa positiva do Stalin foi um descendente que ele deixou para as crianças. Conhecem, não? Não. O Stalin. Não, peraí. Não, mais nada além disso, nada. Aí não. Esse filme do Sombra de Stalin, né, ele mostra o holocausto ucraniano, né? Eles eliminaram os kulaks, né, e coletivizaram a força, o campo, né, na Ucrânia. Foi um fracasso completo em termos de produtividade e tal, mas foi uma tragédia humana horrível. E explicam a impossibilidade dos caras que se unir à Rússia agora, né? A dificuldade o ódio que eles devem ter por causa disso. Agora, apesar disso, os laços, né, da Ucrânia com a Rússia são imensos, né? A quantidade de gente que a gente acha que é russo e ucraniano é enorme, né?
Mas uma coisa que eu não sabia. Não estou justificando, não. Estou dizendo como é complexa a coisa, né? O cara que eu não sabia que era ucraniano era o Gogol. Mas é porque a gente era metade do século XIX e o cara era ucraniano, pô, né? Mas a gente tem que lembrar que a Bielorrússia é a Rússia branca, a Ucrânia são as três Rússias, né? A pequena Rússia, a Rússia e tal, né? E a Ucrânia é mais antiga do que a Rússia, né? Porque assim como governo organizado. A Rússia surgiu na Ucrânia, na verdade, a grande Rússia surgiu lá, né? Com a igreja já foi capital da Rússia, né? Quando o Hitler invadiu a Rússia na Segunda Guerra, a capital era Kiev. É bom lembrar que foram vários fundadores ali, eram encontros de muitas civilizações, tártaros, mongóis, escandinavos, turcos, todo mundo estava por ali, eslavos, né, que eram os mais locais. Uma das forças importantes na fundação e no crescimento de Kiev foram os escandinavos, né? Os vikings. O próprio nome russo, né? Os russos vêm da união dos suecos com os eslavos, né? Formaram aquele povo lá que, né? A Rússia é a terra dos russos. Aliás, tem um livro muito interessante que eu já tinha lido há muito tempo atrás e lançaram, alguns 3 anos atrás aqui no Brasil, 2 anos, era Viagem ao Volga. Quem gosta de história não sei se você conhece, é um livro Ibn Fadlan. Ele é um enviado, não é ficção, é um negócio de verdade, um negócio inacreditável. Um livro de viagem do enviado lá de Damasco para negociar com os povos lá dos Cazares e outros lá. Ele vai, né? Ele está no Rio Volga, ele encontra os vikings lá. Né? E ele narra como é que eles são altos, assim, assado, eles são os povos mais imundos de Deus, que já viram na face da terra. Eles lavam, eles assuam o nariz, depois pegam assim, se lavam. Daí o nome eslavos, não é isso? Eslavos aí. Escravos, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, a coisa tá... Pensa que você está liberado só para Lula. Não, Marcelo também deu dica de literatura. Você tem que dar a sua também. Editora Carambaia. Tá? Eu tô lendo a da Vestígio, este maravilhoso engenheiro do caos. Já li. Dá uma versão. Muito bom. Dá uma visão absolutamente perfeita do que está acontecendo e o que a gente falava aqui mesmo entre nós. É isso mesmo. Esse domínio da boataria e do uso das redes sociais. Esse livro realmente eu não só recomendo, como a gente tem a impressão que escreveram ontem, que o Juliano da Empoli, que é o autor, parece que ele escreveu ontem diante desses acontecimentos todos, da guerra e tal, e da guerra da informação e da desinformação. Tem uma coisa que ele fala, inclusive, que é interessante, que ele fala assim, a carnavalização da política, né? São palhaços, né? Que as pessoas elegem palhaços da mídia, tipo Trump, Bolsonaro, inclusive esse Zelensky, que de certa forma é isso também, né? Que é antipolítica, né? São esses tipos de pessoas que são eleitas assim para representar tudo contra tudo isso que está aí e tal, né? Fazem todos parte do mesmo fenômeno, né? E dentro daquilo que a gente falava, como epígrafe, o livro usa uma frase de Mark Twain que diz o seguinte: uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade leva ao mesmo tempo para calçar o sapato. Quer dizer, parece que o nosso parece que o nosso amigo tinha um conhecimento de como é que ia ficar o mundo, né? Brilhante. Tá aí, os engenheiros do caos, a dica do nosso Lula Vieira, porque chegou a hora de... Meu caro Elísio Pires, semana que chega, se liga em quê? Para começar, na 4ª dose da vacina, que já começou em São Paulo, inclusive. É para todo mundo? Está rolando. Não, em São Paulo começou com 80 anos, acima de 80. Isso aí, é verdade, acima de 80. Mas outra coisa que eu também me liguei, que eu acho muito interessante para raciocinar, é o extraordinário lucro dos Correios nesse último ano de 2021. Né? O marechal presidente lá chama-se Floriano Peixoto, mas é agora mesmo, Floriano Peixoto. Marechal da Reserva, Floriano Peixoto. Só para lembrar, o Correio teve um lucro líquido de
2 bilhões e 300 milhões, líquido, lucro líquido. Mas o que Então, houve? na Só estava tendo e ele prejuízo. está lançando uma coisa novíssima, que é o marketplace. O Correio está entrando no marketplace. Então, eu acho que está acontecendo uma coisa muito nova com os Correios no Brasil. Houve uma redução de custos brutal. Esse general Floriano Peixoto assumiu em junho de 2019. Vinha com prejuízo os Correios. Tem 2 anos seguidos de lucro. Eu acho uma notícia positiva. Muito positiva. Agora só falta entregar carro. Mas lucro tá. Eu tenho recebido. Beleza. O segredo do lucro é que ele cobra e não entrega, entendeu? Então aproveita, Paulo Fraga, Siriquinquê, na semana que chega, Paulo. 2 coisinhas antes. Uma é... Você estava falando do Manuel, que estava patrocinando a família Moreira Salles, mas eu tive uma experiência, eu trabalhei com eles e são gente da melhor qualidade. Então, a informação do Manuel, como não podia ser diferente, também é da melhor qualidade. Entendeu? Não vou comentar esse comentário. O Manuel citou o nome nas nossas conversas da Maria da Conceição Tavares. E me resgatou um episódio que atribui que é delicioso esse episódio, de uma discussão de economia dela com o Roberto Campos. E que, em dado momento, o Roberto Campos diz para ela: reconheço que a senhora tem ideias novas e ideias boas, mas sou obrigado a lhe dizer que suas ideias novas não são boas e suas ideias boas não são novas. Deve ser um papo é uma delícia, né? O que retrata muito bem, eu acho que a figura do saudoso Roberto Campos, da sua inteligência e da maneira de tratar as questões, né? Está bem representado no Banco Central. Pois é, exatamente. Isso. Também, é verdade, é verdade. E na questão do Se Liga, eu tenho feito, obviamente, preocupado com desdobramentos, né, e atento um pouco, algumas reflexões, né, porque esse momento, pelas coisas que a gente enfrenta, é o momento das reflexões. E a primeira reflexão é por quê, né? E uma certa convicção de que quem é que vai ganhar o quê com o que a gente está enfrentando. Eu acho que é um jogo, e esse jogo da guerra é um jogo, no caso específico, só tem perdedor, entendeu? Lamentavelmente. Essa é uma história para 5 programas, pelo menos. Aí. Sim. Marcelo, aproveita então. Siriquinquê na semana que chega. Ucrânia. Está falado. Falou tudo. Ucrânia. Meu caro Lula Vieira, Siriquinquê na semana que chega. Eu estou achando que essas fumaças, esses sinais de fumaças da paz, podem prosperar. E estou rezando para isso. É uma coisa que eu estarei muito ligado. Outra coisa é a possibilidade de se consolidar uma terceira via na sucessão presidencial. Não é nada comprovável, nada provável, mas já está. As pessoas já estão pensando e olhando seriamente para essa possibilidade. E a outra coisa que eu estou muito ligado é o meu Santos Futebol Clube, ameaçado pela primeira vez de ser rebaixado. Eu acho isso vai partir meu coraçãozinho. Mas fique tranquilo, a experiência de botafoguense você não morre. Fique tranquilo. Você não... vai sentir o tranco, mas não morre. A segunda divisão não mata ninguém, né? Não mata ninguém. Não, tem a terceira que está esperando ele. Não, claro, tá bom. Manuel Pedrinho, Siriquinquê na semana que chega, Manuel. Eu estou nessa história da guerra, obviamente, ninguém pode ignorar isso, mas eu estou preocupado com algumas coisas que estão acontecendo aqui também, como particularmente essa história da consolidação política. Tem alguns sinais muito longínquos da terceira via, está difícil de consolidar, mas se acontecer vai ser uma grande coisa. Mas eu ainda acho que seria obrigado a votar no Lula, que é uma coisa que pesa muito no meu coração, mas que eu farei campanha no segundo turno, se for o caso. Né? Mas o desenvolvimento dessa coisa política me preocupa muito. É engraçado essa história que está surgindo do Eduardo Leite não sair do PSDB, mas o João Dória abrir mão da candidatura dele. Tomara que aconteça, mas eu acho difícil
esse jogo de xadrez aí, eu não vejo muito como que as Ele pessoas... já escolheu a vice. Já. Eu não sei se a vice quer ser vice ou quer ser a principal, mas acho que os dois se dão bem. Ó. Ser vice é melhor do que perder o mandato de senadora, né? Não, e aí, assim, muito francamente, a Tereza Cristina está na frente dela em Mato Grosso. Ela não tem muita chance de ganhar da Tereza lá, não. E não estou falando porque ela é minha prima, não. É porque os bolsonaristas vão votar nela. E Mato Grosso do Sul tem muito bolsonarista. Enfim. Nossa Senhora, eu tenho alguns amigos, um amigo muito próximo, fazendeiro, ele o Mato Grosso do Sul, a terra de Manuel Tedim. Não. Milhares. Terra da mãe do Manuel Tedim. Terra da mãe do irmãs. Manuel Tedim é portenho. É verdade. Isso. Agora, isso dito, a casa da minha mãe, pela graça do bom Deus e pela racionalidade que nem sempre transitou no ambiente familiar. Bom, nenhuma família só tem racionalidade, né? Família é família. Mas a casa da minha mãe é um núcleo de resistência ao Bolsonaro em Campo Grande. Salve Madame Tedim. Não, a mãe é anti-bolsonarista. Ótimo, então. Muito bom. Salve, isso. Salve Telu. Com esse salve Telu Tedim. A gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado, El Tedim, filho de Telu. Obrigado, Elísio Pires. Obrigado, Lula Vieira. Obrigado, Paulo Fraga. Obrigado, Marcelo Pereira. Esses craques para a nossa felicidade voltam semana que vem para a gente aprender um bocado mais. E não deixe de se inscrever no nosso programa, dar sua opinião, fazer sua crítica. A gente está aqui para isso, para trocar ideias com você e, a partir disso, fazer cada dia, cada vez mais um papo melhor por aqui. Até a semana que vem!